Meu nome é Eliyahu Ben-Zion. Eu vivo em Nova York desde a minha juventude. Mas minha história começa muito antes, na Terra Santa de Israel, onde cresci como rabino. Minha missão era ensinar as leis divinas e guiar as pessoas em seus caminhos. O Talmud e a Torá não eram apenas livros, eles constituíam os fundamentos da minha existência. Minha família também compartilhava esses valores profundamente enraizados. Há 6 anos, no dia 21 de dezembro de 2018, minha vida mudou para sempre. Era uma noite de Shabat, marcada pela serenidade e pela suave luz das velas que iluminavam minha casa. Apesar da cegueira que me acompanhava há anos, eu encontrava conforto nos ensinamentos de Deus. Minhas orações repetidas em uníssono com meu irmão ressoavam profundamente em mim, trazendo paz à minha mente. No entanto, essa tranquilidade foi abruptamente interrompida por um acidente inesperado. Em um momento de distração, derrubei uma das velas de Shabat. Ela caiu sob a toalha de mesa, incendiando-a instantaneamente. O pânico me dominou. Tentei reagir, mas minha cegueira me impedia de compreender plenamente a gravidade da situação. Em vez de apagar o fogo, eu propaguei involuntariamente ainda mais. A fumaça logo invadiu o cômodo, tornando cada respiração mais difícil e dolorosa. Meu peito estava apertado e meu coração parecia prestes a ceder sob o peso do desespero. Naquele momento, enquanto a escuridão se abatia sobre mim, murmurei minha última oração. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então tudo se apagou. A escuridão que me envolveu não era apenas física. Era um abismo silencioso. Um vazio que parecia atrair minha alma para um lugar desconhecido. A escuridão que me cercava não era comparável à cegueira a qual estava acostumado. Era mais profunda, mais fria, de um silêncio total. Naquele instante percebi que minha jornada estava apenas começando. Depois de perder a consciência, acordei em um espaço vasto e indefinido. Não era um lugar físico, mas sua estranheza me atingia como uma lâmina gelada. Eu não conseguia discernir se estava em pé ou caindo. Tudo ao meu redor era apenas um caos de sombras agitadas que se moviam, se aproximando de mim como uma presença ameaçadora, mas impossível de identificar. De repente a escuridão cinza começou a adquirir tons vermelhos, e o calor tornou-se sufocante. Essa cor despertou em mim uma sensação opressora de perigo. As sombras tomaram forma, tornando-se entidades sem rosto. Mas suas vozes sussurravam palavras incompreensíveis que ecoavam imensamente como ondas carregadas de raiva e decepção. Ao olhar ao meu redor, percebi que minhas roupas estavam em farrapos, revelando minha total vulnerabilidade. O terror crescia. Se eu não sabia o que enfrentaria naquele lugar, uma força invisível me empurrava para frente. Apesar de todos os meus esforços para resistir, à minha frente enormes portas começaram a aparecer. Cada uma trazia inscrições representando diferentes religiões, muçulmanos, budistas, cristãos e muitos outros. Cada porta pulsava com uma energia ameaçadora, revelando uma mistura de escuridão e chamas por trás de seus limites. Meu corpo parou diante de uma porta em particular, marcada como filho de Israel. Uma força irresistível me atraía para ela, e, apesar de minhas lutas, não conseguia escapar. A porta se abriu sozinha, liberando uma escuridão sufocante. Sons horrivelmente distorcidos, gritos e gemidos de dor, ressoavam pela eternidade. Assim que atravessei a entrada, um calor insuportável envolveu meu corpo, enquanto uma dor esmagadora consumia minha alma. A cada passo sentia como se fragmentos de mim mesmo estivessem sendo arrancados. Foi então que percebi onde estava. Era o inferno, e minha jornada estava apenas começando. Diante de mim se estendia um vale vasto e sem fim, de onde vinham gritos lancinantes que perfuravam minha alma. Reconheci rostos familiares entre as almas torturadas, entes queridos, que pareciam reconhecer minha presença, mas estavam submersos em arrependimento e agonia. Algumas almas rastejavam sobre um chão em chamas, que estourava a cada movimento, queimando sua carne sem nunca destruí-la completamente. Outras estavam esmagadas sob enormes pedras, presas em um ciclo interminável de sofrimento. Eu queria ajudá-las, mas quando olhei para minhas próprias mãos, vi que elas também estavam queimando. Minha pele se fissurava, consumida pelas chamas. Eu era tão impotente quanto aqueles ao meu redor. Mais adiante, enormes colunas de fogo se erguiam,
representando os poderes e as riquezas que outrora dominaram vidas entre nós, os sofredores. Vi figuras históricas e líderes conhecidos. Banqueiros, comerciantes de diamantes, ricos que priorizaram a avareza em detrimento de seu povo. Um deles se aproximou de mim, seus olhos vazios, refletindo um tormento eterno. Sua voz distorcida e trêmula ressoou. Nossa arrogância nos cegou e nosso orgulho, em nossas riquezas, nos condenou. Sua justiça, mas não eram apenas os ricos. Líderes religiosos também estavam entre os atormentados. Rabinos, falsos profetas e autoridades corruptas que usaram sua posição para desviar as pessoas de Deus. Suas vestes sagradas estavam em chamas, assim como as minhas. Nesse momento, uma terrível verdade me apareceu. Eu era um deles. Uma onda de fogo me envolveu, queimando meu corpo sem destruí-lo. A dor era insuportável, ressoando em cada célula, dilacerando minha alma. E então, a verdade e última energia no meio do sofrimento, não importava a minha devoção às leis que havia seguido. Eu havia rejeitado Jesus. Eu também havia ignorado o plano de salvação de Deus. A vergonha e o arrependimento pesavam mais do que qualquer dor física. À medida que descia mais profundamente, nesse tormento, cada vez mais almas apareciam ao meu redor, gritando em arrependimento. Cada uma gritava, e ignoramos o Messias, o rejeitamos, e agora estamos aqui. Se ao menos pudéssemos voltar ao fim do vale, eu chegava à beira de um penhasco. Do outro lado, havia um abismo ainda mais escuro e profundo. Os gritos que dele emanavam eram indescritivelmente aterrorizantes, como se pertencessem a almas que haviam perdido até a última centelha de esperança. Eu olhava para as paredes do vale e via os rostos das almas que violaram as leis de Deus e enganaram seu povo. Seus olhos, fixos nos meus, pareciam me acusar silenciosamente. No meio da agonia, algo despertou em minha alma. Havia uma razão para tudo isso. Eu estava destinado à mesma eternidade de tormento, ou ainda haveria um caminho para a redenção? Essas perguntas me assombravam enquanto eu descia mais profundamente para o inferno. A atmosfera se tornava cada vez mais insuportável, não apenas por causa da dor física, mas também pelo peso do arrependimento e da vergonha que abalavam minha alma. Agora, não eram apenas os judeus que tinham rejeitado o Messias que eu via, mas também aqueles que haviam manipulado sua fé para enganar os outros. De repente, uma silhueta apareceu diante de mim. Ele vestia uma túnica de rabino, mas estava em farrapos, quase queimada. Seu rosto parecia derreter em vazios e sombrios, onde antes estavam seus olhos. No entanto, sua voz quebrada ainda carregava ecos de autoridade. Nós somos aqueles que desprezaram a graça de Deus na terra. Nós nos consideramos superiores. Recusamos a guiar nosso povo e negamos o Messias. Veja o que estamos enfrentando agora. Essas palavras transpassavam minha alma. Não diziam respeito apenas a ele, diziam respeito a mim também. Ao longo desses anos eu havia rejeitado o Messias e havia levado meu povo a se apegar estritamente às tradições e leis. Mas, e se isso não fosse suficiente? Oh, e se eu tivesse estado errado o tempo todo? As perguntas que eu havia evitado a vida toda começaram a surgir com força. A silhueta estendeu a mão para mim. Seus dedos estavam envoltos em chamas, mas não queimavam. Parecia simbolizar os pecados que ele carregava. Ele retirou lentamente a mão e continuou. Você é como nós. O orgulho em seu coração o impediu de ouvir o verdadeiro chamado de Deus. Nós santificamos as leis, mas esquecemos de nossas almas e ignoramos o Messias. E agora estamos aqui. Essas palavras foram como flechas em minha alma. Meu acerto de contas interior começava ali. Eu percebia que minha cegueira não era apenas física, mas espiritual. Meu coração também estava cego, fechado pelo orgulho. Durante anos eu havia ridicularizado o que era dito sobre o Messias. Agora, eu compreendia o quão errado eu estava. Eu caí de joelhos, consumido por um profundo arrependimento. Lágrimas, embora inexistentes naquele lugar, pareciam fluir de meus olhos. Murmurei: Shema Israel Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. Mas desta vez a oração parecia insuficiente. As figuras ao meu redor começaram a desaparecer. Seus gritos ainda ecoavam, mas dentro de mim restava apenas um vazio opressor. Todos os anos em que eu acreditava ter merecido o amor de Deus pareciam agora
Uma ilusão, eu estava completamente destruído, despojado de toda a minha dignidade, mergulhado em profundo arrependimento, enquanto eu permanecia de joelhos, exausto e quebrado. Algo extraordinário aconteceu. Uma luz surgiu das profundezas da escuridão. Era fraca, mas trazia calor ao meu coração. Mesmo naquele lugar horrível, a luz era reconfortante, como um último fragmento de misericórdia, reunindo a pouca coragem que me restava. Ergui a cabeça. A luz tocava não só meus olhos, mas também minha alma. Era quente e redentora e preenchia cada canto do vazio que outrora consumia meu ser. E naquele instante compreendia que aquela luz era o chamado final de Deus. Para mim, uma oportunidade única, um último ato de graça. Então, olhei para a fonte daquela luz. Na luz, uma silhueta apareceu, diferente de tudo que já havia visto. Seu rosto era ao mesmo tempo juiz e cheio de compaixão, como se pudesse ver tudo: meus pecados, meus erros, meus arrependimentos, e até os traços de bondade que ainda residiam em mim. Minha alma reconheceu sua santidade antes mesmo de eu entender quem ele era. Era Jesus. Ele se aproximou com uma presença que emanava tanto autoridade quanto amor. E sua voz, a mais bela que já ouvi, reverberou profundamente. Eu vejo a bondade em seu coração. Suas ações trouxeram salvação. Suas ações, a muitas famílias. Suas ações e seu auxílio fortaleceram a fé de muitos. Mas você sofreu aqui por me ter rejeitado e por ter ignorado o plano de Deus. No entanto, a graça está em minhas mãos, e eu te perdoo, pois ainda há luz em você. Quando você voltar, aceite esta verdade e compreenda a salvação de Deus. Com essas palavras, Jesus me mostrou visões do bem que eu tinha realizado em minha vida. Vi uma família cristã que anos atrás tinha precisado da minha ajuda. Lembro-me de como lhes ofereci apoio material e espiritual, ajudando-os a superar momentos difíceis. As crianças deles puderam continuar a frequentar a igreja, e graças a isso, a fé deles se fortaleceu. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal, isso nos ajuda muito a continuar. Esses pequenos atos de bondade desempenharam um papel essencial no plano divino. Jesus olhou para mim novamente, e sua voz ecoou com amor e autoridade. A luz em você não se apagou, mas você não pode tê-la. Quando você voltar, reconheça essa graça e não se afaste da verdade. Essas palavras despertaram algo profundo em minha alma. Pela primeira vez, compreendi que Jesus não era apenas o Messias do povo judeu, mas de toda a humanidade. A luz que preencheu a escuridão ao meu redor me reconduziu à vida. Então, tudo se dissipou. De repente, abri os olhos e senti o ar preencher novamente meus pulmões. O fraco som dos ecos do inferno ainda pairava em minha mente, mas eu estava de volta. Eu estava em minha cama, cercado por médicos. Eu havia sobrevivido. No entanto, algo dentro de mim havia mudado para sempre. No começo, eu tentava suprimir o que havia vivido. A escuridão do inferno, a luz de Jesus e suas palavras permaneciam gravadas em minha mente. Mas meus antigos hábitos e minhas raízes profundas na fé tradicional me puxavam para trás. Eu dizia a mim mesmo que tudo aquilo não passava de uma alucinação, um fruto do medo da morte. Retomei minhas orações e rituais diários, mas algo dentro de mim não era mais o mesmo. Um vazio estava crescendo em meu coração, perturbando minha paz. As palavras de Jesus continuavam a ressoar. Conheça a verdade e não se desvie dela. Novamente, uma noite enquanto tentava me mergulhar completamente em minha velha rotina e esquecer essa experiência, algo extraordinário aconteceu. A escuridão a qual eu estava habituado devido à minha cegueira foi subitamente quebrada. Era como se um véu tivesse sido levantado. Uma luz indescritível encheu minha visão, penetrando não apenas minha cegueira física, mas também a escuridão espiritual que havia invadido minha alma. No começo eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Na minha sala, onde passei anos envolto na escuridão, a luz finalmente brilhava. Pela primeira vez em anos eu via. Minhas mãos tremiam enquanto olhava ao meu redor, absorvendo a luz que preenchia o ambiente. Mas não era apenas um milagre físico. Bem diante de mim, como um reflexo da luz que eu tinha visto no inferno, estava a silhueta de Jesus. Seus olhos encontraram os meus, não com julgamento, mas com um olhar cheio de compaixão
e propósito. Naquele momento eu entendi que não importava quantas vezes eu havia resistido, não podia mais negar a verdade que ele representava. Sua voz calma e poderosa ecoou profundamente dentro de mim. Você deu o primeiro passo em minha direção, mas ainda hesita. É um sinal para você. Quando voltar, proclame a verdade, não se afaste mais. Essas palavras penetraram minha alma, como um lembrete suave, mas firme. A silhueta de Jesus começou a desaparecer lentamente, me deixando sozinho na sala. No entanto, um milagre em meus olhos e a paz em meu coração selaram a verdade que eu não podia mais ignorar. Rejeitar sua graça e seu chamado seria condenar minha alma a um vazio eterno. Esse evento marcou o início de uma jornada transformadora. O homem cego que eu era agora via, não apenas com os olhos, mas com o coração. A cura da minha visão era muito mais do que uma mudança física. Era o símbolo de um despertar espiritual. A partir daquele dia, deixei para trás meu orgulho, minha teimosia e meu desprezo pelos nécios. Aceitei Jesus como meu Salvador e senti uma profunda paz preencher meu coração, uma paz que eu nunca havia conhecido antes. Minha transformação não foi apenas interna, transbordou para aqueles ao meu redor. Compartilhei minha história com minha família e meus netos. No começo, eles ficaram surpresos e alguns mostraram ceticismo. Mas, ao verem minha paz espiritual e meu renascimento, algo começou a mudar neles também. Trabalhei pacientemente, ajudando-os a encontrar o caminho certo, guiado pela mesma graça que me tocou. Essa jornada não foi o fim, mas o começo de um novo capítulo, não apenas para mim, mas também para aqueles que estavam prontos para ouvir. A luz que seguiu a escuridão tornou-se um símbolo vivo da verdade, para a qual Deus nos chama. Finalmente entendi que, mesmo nas profundezas mais escuras, a luz de Deus nunca deixa de brilhar. E onde há luz, há redenção, transformação e esperança.